Conforto. Conforto no ambiente construído. São palavras relativamente simples, mas que têm conotações diferentes, dependendo daquele que expõe suas ideias sobre o conforto no ambiente construído. Aqui nós vamos trabalhar com duas aproximações da ideia de conforto. Dentro de um ponto de vista mais técnico, né, mais pragmático, né, que pode ser parametrizado, que pode ser tabelado, e numa outra vertente, de um ponto de vista mais subjetivo, mais poético, que fala mais a experiência do ser humano com o ambiente onde ele está colocado naquele momento. Então, após a explicação sobre essas duas aproximações, o olhar técnico e o olhar mais poético, mais subjetivo, né, a gente vai adentrar um pouco sobre a obra do arquiteto suíço Peter Zumthor, que traz uma excelente contribuição dentro do aspecto mais poético, mais subjetivo da ideia do conforto. Nós vamos mostrar daqui em diante um certo comparativo entre esses dois olhares, né? O olhar mais técnico e o olhar mais poético. Esse comparativo vai ficar centrado em três questões colocadas já na década de 50, 60 do século XX, né, pelo arquiteto Louis Kahn, onde ele dizia que o arquiteto deve fazer da luz, do som e do calor um problema seu. Bom, para a gente poder contextualizar um pouco o assunto que a gente vai tratar aqui, seria interessante um breve histórico de como essa ideia do conforto, né, ela vem, de onde ela vem, né, e como ela vem sendo pensada, né, através dos tempos. Né. Não é uma ideia única, depende do posicionamento do seu autor, né, ela tem suas variáveis, né, mas já lá nos primeiros tratados de arquitetura, né, por exemplo, lá em Vitrúvios, né? Vitrúvios vai falar sobre o conforto, mesmo que não de uma maneira explícita, né? Mas Vitrúvios, lá, século I a.C., né? Já vai falar da ideia de conforto, não explicitamente, como eu disse, mas já vai tratar de elementos que são relacionados ao bem-estar, ao conforto dentro do ambiente. E, eventualmente, até nas construções das novas cidades. Século XV, né? Albert, também um grande tratadista, né? Vai falar da ideia de conforto também e vai acrescentar uma condição, né, que ele denominou de commoditas, né, que é a condição de você estar cômodo no ambiente, de você estar sentindo à vontade, né, de você ter uma boa relação de estar nesse ambiente. Acrescenta um pouco já a uma ideia um pouco mais técnica, acrescenta a essa ideia já uma vertente um pouco mais, vamos dizer assim, humanizada, essa ideia do conforto. Século XIX, finais do século XIX, começo do século XX, né? Outras ideias vão sendo acrescentadas, né, ao pensamento sobre o conforto. Nesse final de século XIX, início de XX, né, havia uma preocupação muito relativa à salubridade. Alguns movimentos, né, inclusive aqui no próprio Brasil, né, alguns movimentos sanitaristas, né, tentavam dar conta de que passava pela salubridade, né, o bem-estar, né, a ideia do conforto no ambiente construído. Meados do século XX, ainda não claramente, não explicitamente trabalhando com a ideia de conforto, diversos arquitetos, não só arquitetos brasileiros, né, como Lúcio Costa, os irmãos Roberto, o próprio Lelé, e arquitetos europeus, Le Corbusier, Baquema, Grupo Hofbau, também trabalhavam, né, dentro de um olhar para a arquitetura, né, para o espaço construído, né, onde era muito importante que as condições de habitabilidade, quer dizer, ventilação, né, iluminação adequada, né, controle de insolação, eram elementos importantes, né, no olhar desses arquitetos já lá em meados do século XX. Então, essas arquiteturas já eram produzidas, né, com soluções, vamos dizer assim, nas fachadas das edificações, no posicionamento dessas edificações em relação à orientação solar, que garantisse ao usuário um ótimo estar, uma ótima estadia, uma ótima relação com aquele ambiente onde ele estava colocado. Sintetizando, abordaremos nessa aula
a questão do conforto sob dois aspectos. Um primeiro aspecto, que é um olhar mais técnico, onde se propõe uma neutralidade em relação ao meio. Uma segunda abordagem, um olhar mais poético, que propõe protagonismo em relação ao meio. Iniciando, né, a gente tem duas abordagens, duas vertentes para trabalhar. A vertente do conforto mecanicista e a vertente do conforto poético. O conforto mecanicista, né, trabalha de uma forma mais técnica, mais pragmática, mais normatizada. Tem um trabalho muito interessante do professor Oscar Corbella, onde a gente tem um texto que é muito interessante que ele fala, né? Ele diz que uma pessoa, se essa pessoa está num determinado ambiente físico e para se sentir confortável em relação a esse ambiente, elas têm que estar em neutralidade em relação a esse ambiente. É interessante essa abordagem, né? É uma abordagem que coloca muito claramente que, para que nós nos sintamos confortáveis no lugar, é preciso que os parâmetros, né, de medições que nos afetam estejam em equilíbrio com o nosso corpo. Do ponto de vista do conforto poético, que trata de um lado mais afetivo, mais subjetivo, mais corporificado das nossas ações, né, no espaço, tem um trecho do filósofo do século XX, né, Gaston Bachelard, que ele diz o seguinte: a imagem poética é uma emergência da linguagem, está sempre um pouco acima da linguagem significante. O conforto mecanicista, a gente amplia um pouco mais essas camadas de leitura. O conforto mecanicista, ele fala do entorno físico, como esse físico nos atinge. Ele trata de parâmetros que são prefixados, são pré-estabelecidos. Existe uma determinada temperatura em conjunto com uma determinada percentual de umidade no ar, que é dita como confortável. São transcendentes, né? São parâmetros transcendentes que chegam a nós. O conforto poético trata de um contexto um pouco mais, digamos, psicológico, né? Fisiológico, não transcendente, mas imanente, como se eu estivesse pertencendo àquele lugar. Então ele me traz experiências passadas, me traz memórias, me traz experiências que eu posso projetar no futuro, a imaginação, os sonhos, e essa relação de lateralidade, essa imanência, né, com o espaço. O olhar mecanicista é um olhar mais pragmático, é um olhar que olha mais, ele é mais objetivo, né? Ele define mais claramente, vamos dizer assim, né, itens que têm que ser, vamos dizer assim, olhados, que têm que ser dimensionados na relação com o espaço, né, onde se está colocado, né? Então, esse olhar, ele percebe o ambiente como um conjunto de parâmetros que atuam de forma independente sobre o indivíduo, não levando em consideração a minha experiência, né, a minha vida, vamos dizer assim, naquele espaço. E, através de normatizações, de selos de qualidade, eu consigo, vamos dizer assim, mapear esses parâmetros que chegam a nós. O olhar poético, que é um olhar corporificado, ele coloca o indivíduo não como espectador, mas ele coloca o indivíduo como protagonista do espaço. Isso quer dizer, eu não só recebo, como eu posso agir sobre esse receber do espaço. Eu ajo de que maneira? Com as minhas memórias, com as minhas ações dentro do espaço, né? Com o meu movimentar dentro do espaço, né? Com a minha experiência dentro do espaço. A ideia do conforto, ela não é uma novidade. E tem uma declaração do professor Paulo Afonso Reingartz, que é muito interessante, né? Onde ele diz que, embora o conforto ambiental tenha se estruturado enquanto disciplina após a Segunda Guerra Mundial, já lá na pré-história, lá nas cavernas, né, os habitantes, né, o homem das cavernas, já procuravam, né, de alguma maneira, não, vamos dizer assim, explicitamente pensando na ideia do conforto, mas já procuravam, né, ao habitar as cavernas, né,
que essas cavernas já tivessem suas aberturas voltadas para a luz, para a incidência da luz solar. Então, isso já é uma constatação hoje, né, de que essa preocupação, embora não uma preocupação, digamos, explícita, né, já existia. Então, se eu pudesse agora sintetizar rapidamente, eu diria: o conforto mecanicista, transcendência e tecnologia. O conforto poético, imanência e experiência. Tem uma série agora de gráficos, né, que são bem interessantes, que vão colocar mais visualmente essas duas, vamos dizer assim, vertentes, né, do pensamento sobre conforto. De um lado, eu tenho a neutralidade e, de um outro lado, eu tenho o protagonismo. Dentro da neutralidade, o conforto técnico, eu tenho a padronização das sensações e percepções. Dentro do protagonismo, eu tenho a potencialização das sensações e das percepções. Eu poderia dizer que o conforto técnico mecanicista, ele constrói tabelas, constrói gráficos. Por outro lado, eu poderia dizer que o conforto poético constrói afetos, constrói sensibilidades. E o conforto mecanicista trata do entorno físico, ele trata das dimensões, das medições, dos parâmetros, e o conforto poético trata do contexto psicológico, trata das experiências, da imaginação e trata dos nossos sonhos. Podemos, né, exemplificar de uma maneira, de um gráfico de uma outra natureza, olhando para uma imagem, né, que foi extraída lá do livro do professor Oscar Corbella, que é muito interessante, onde ele coloca um gráfico e mostra nesse gráfico exatamente as zonas de conforto. E, ao lado desse gráfico, tem lá uma figura, onde coloca um ser humano, dentro de um lugar, dentro de uma construção, né, onde ele, diagramaticamente, ele mostra os parâmetros que são, vamos dizer assim, mensuráveis e que possam afetar ali o ser humano naquele local. Do ponto de vista do conforto poético, a gente está falando lá da imanência, da experiência, a gente vai falar as variáveis do clima, mas segundo a nossa experiência, elas devem ser particularizadas a cada circunstância, a cada localização. A gente vai falar da biologia. O homem é a razão do espaço construído, é a razão fundamental desse espaço. A gente vai falar da tecnologia também, onde as respostas técnicas são, na verdade, para a adequação do espaço ao homem. E a gente vai falar da expressão arquitetônica, que aí é a questão central, é a questão fundamental, que é aí onde se dá a experiência do indivíduo com o espaço. Esse material, que eu acabo de listar aqui, é um material que já foi trabalhado lá, meados do século XX, por Victor Odier, um dos precursores do bioclimatismo no século passado. Com relação ao conforto pragmático, né, aquele que trata das normatizações e dos selos de qualidade, seria importante a gente fazer um rápido histórico, né? As normatizações e os selos de qualidade nos ambientes construídos, né, acreditamos que ele tem uma origem lá nas primeiras discussões sobre as questões do meio ambiente, que iniciaram, vamos dizer assim, mais formalmente, a partir da criação do Clube de Roma, com a finalidade, né, de discutir políticas ambientais, né, políticas econômicas, as questões relativas ao meio ambiente. Esses encontros, né, a partir do Clube de Roma, né, foram vários encontros que se sucederam a partir daí, né, inclusive as COPs, né, as conferências dos países participantes desses encontros, né, para esse ano na COP23, que vai ser realizada em Bonn, no final de 2017. Nesses encontros, né, foram definidos parâmetros, né, foram definidos caminhos, né, que devem ser adotados pelos países participantes. E cada país, certamente, começa a gerar suas normas de como deve ser tratado o ambiente, né, o meio ambiente, as construções, definindo, né, seus selos, suas normas técnicas relativas à construção. E a gente tem aqui um gráfico, né, que clareia
razoavelmente essa questão. Os encontros e as conferências do clima definem normas técnicas e definem selos de qualidade, vamos dizer assim, sinteticamente. Dentro do comparativo que a gente vai fazer daqui um pouco mais à frente, seria importante a gente extrair desse comparativo os selos de qualidade, porque são selos que são atribuídos, vamos dizer assim, às construções, né, em si. E temos alguns selos internacionais e alguns selos brasileiros. Dentre os selos brasileiros, nós temos dois selos que a nós são importantes, que é o selo chamado selo Aqua, alta qualidade ambiental. E é um selo que fala dos benefícios, né, que a construção tem a partir da obtenção desse selo. Temos o selo Casa Azul, né, que é um selo de classificação socioambiental da Caixa Econômica Federal, que também atua sobre as edificações, sobre os novos empreendimentos. E, de certa forma, né, ele oferece algumas orientações, né, de como essas construções têm que ser mantidas, como é que elas devem ser, evoluir, né, dentro desse aspecto da sustentabilidade. Isso são selos brasileiros que têm, vamos dizer assim, uma pertinência a esse nosso trabalho. Dentro dos selos internacionais tem os conhecidos LEED, que são Leadership in Economy and Environmental Design, que são os selos que tratam, vamos dizer assim, das questões ligadas ao meio ambiente do ponto de vista do design, do projeto das edificações e dos aspectos de economia energética. E tem um LEED que é associado a esse, né, que é o mais abrangente, o LEED for Homes, né, que é um LEED que trata exatamente dessas questões que, digamos, sobre exatamente as construções dedicadas à habitação. Essa apresentação inicial dos selos foi importante porque, a partir de agora, dentro do nosso desenvolvimento, nós vamos começar a fazer um comparativo entre a abordagem mais mecanicista e a abordagem mais poética. Lembrando que a abordagem mais mecanicista, ela trabalha dentro das normatizações, ela trabalha dentro de parâmetros já pré-estabelecidos. E a abordagem mais subjetiva, né, ela vai trabalhar de uma forma um pouco mais holística, né, de uma maneira mais abrangente no sentido das relações, como extensões, a gente poderia dizer, como se fossem extensões ápticas, como se fossem extensões das nossas sensibilidades dentro do ambiente construído. Bom, então, a partir daquilo que falamos sobre o Louis Kahn, o arquiteto, como ele colocava as questões da luz, da temperatura, né, e do som, vamos fazer um comparativo aqui entre o conforto mecanicista e o conforto poético, dentro abordando esses três temas. O conforto mecanicista, que é um olhar mais pragmático, ele vai tratar a luz do ponto de vista do fluxo luminoso, da temperatura, vai tratar o som do ponto de vista da sua intensidade e o calor, naturalmente, as suas variações de temperatura. O conforto poético, um olhar mais corporificado, ele vai tratar da luz do ponto de vista da temperatura de cor dessa luz, fluxo luminoso, como são, né, as características desses fluxos luminosos. Vai tratar do som, não só nos aspectos relativos à sua altura, no sentido de volume, no seu sentido de timbres e intensidades, né, e vai tratar do calor, né, não só do ponto de vista da temperatura, né, mas também da frequência, né, como essas ondas, né, de temperaturas diferentes podem nos afetar. Do ponto de vista do conforto mecanicista, né, a luz, né, o fluxo luminoso, no caso do Brasil, pelas normas técnicas brasileiras, pela NBR ISO CIE 8995. E essa ISO, essa NBR, ela trata de conforto, desempenho e segurança visual. Em seguida, tem aqui algumas tabelas, né, de como esses parâmetros, né, são utilizados e mapeados. Do ponto de vista do conforto poético, a luz, eu tenho aqui uma declaração também do Bachelard, que diz: na ordem das lembranças difíceis, bem além das geometrias do desenho, é preciso reencontrar a tonalidade da luz. Nos parece, né, que é uma forma um pouco mais humanizada, vamos dizer assim, de entender esse parâmetro luz. E tem aqui uma imagem, né, que
essa imagem é bem interessante, né? Que ela traduz assim, bastante um texto que está, inclusive, abrindo essa imagem, né? Um texto do Peter Zumthor, né? Onde ele diz, estou sentado ali numa praça ao sol, uma arcada grande, longa, alta e bonita ao sol. Sol, 11 horas. A parede do outro lado da praça, na sombra, em tons agradavelmente azuis. O olhar corporificado trata da luz de uma maneira um pouco diferente, né, do que a luz como suas questões mais técnicas. E aqui o arquiteto Alberto Baeza fala sobre a luz de uma maneira muito interessante, né? Ele diz, a luz constrói o tempo. A luz é o material capaz de pôr o homem em relação com a arquitetura. Como mais um exemplo aqui, temos uma imagem, né, de um projeto do falecido arquiteto mexicano Luiz Barragán, um projeto da sua própria casa, no estado do México, onde ele trabalha com a luz de uma maneira impressionante, tanto nos ambientes internos quanto nos ambientes externos. E temos aqui uma imagem de um pátio, que supõe-se que seria o pátio onde ele fazia lá suas meditações e tal, que tem uma qualidade de luz, de ambiente provocado por essa própria luz e por essas paredes brancas que cercam esse ambiente, uma qualidade assim, estonteante, impressionante. Em seguida, a gente faz um comparativo com o parâmetro som. Do ponto de vista das normas brasileiras, o som é tratado, a sonorização, o conforto acústico, é tratado pela NBR 101/52. Essa NBR trata dos níveis de ruído para o conforto acústico e declara que são os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos, né? Então, ela começa a atribuir a cada tipo de ambiente, quer seja interno ou externo, os parâmetros ditos confortáveis ou limítrofes de ruído que não afetariam, né, o conforto das pessoas. Aí nós temos aqui também um exemplo, né, de uma tabela de como esses parâmetros são tratados. Outra tabela que demonstra como esses parâmetros são tratados, assim, são definidos os números, né, e eles são transformados em gráficos. E esses gráficos são lidos e dentro desses gráficos a gente consegue perceber quais são as faixas, vamos dizer assim, ótimas com relação ao ruído, ao som. A NBR 101/51 também trata dessa questão do som do ponto de vista do conforto acústico e faz a avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto das comunidades. E temos aqui uns exemplos também de tabelas que trabalham com esses parâmetros. Do ponto de vista do conforto poético, né, o som parte, né, parte de algumas questões. Eu diria, mais uma vez citando Bachelard, será possível ainda, no além, restituir não simplesmente o selo das vozes, a inflexão das vozes caras que se calam, mas ainda a ressonância de todos os aposentos da casa sonora? Está falando aqui de vivência, né? Estamos falando aqui de memória. Não estamos falando aqui de uma quantidade sonora. Estamos falando aqui de uma vivência, daquilo que nos remetem os sons. Será que a casa é sonora? Vários depoimentos de vários profissionais, né, de vários arquitetos e não arquitetos, né, que tratam dessas questões, né, do som, né? Quando se pergunta, a arquitetura pode ser ouvida, né? Será que a arquitetura é realmente ouvida? Será que, se a arquitetura não produz os sons, como podemos estar num ambiente e perceber aquele ambiente através da sua sonorização? Eu posso percebê-lo, como diria Peter Zumthor, a partir do momento em que eu fecho uma porta e que aquela força da porta, ao se fechar, bate no seu trinco e esse trinco me remete à imagem daquela porta, à imagem daquele ambiente onde eu estou. Ou, até voltando lá ao Bachelard, que dizia, minha poltrona é uma barca perdida nas ondas. O silvo súbito é o vento nas velas. O ar em fúria buzina de todas as partes. Dormes na tempestade. E durmo então embalado pelos barulhos de Paris. Seria possível
que os ditos 85 decibéis, né, superando esses 85 decibéis, uma cachoeira nos prejudicaria do ponto de vista sonoro. A nossa presença numa cachoeira, que vai certamente emitir algo acima de 85 decibéis, é uma presença desagradável? Essa natureza da água seria uma presença desagradável? Um terceiro ponto que a gente coloca aqui é sobre o calor, sobre a temperatura. Lá, nas normas brasileiras, a gente trata do desempenho térmico nas edificações. É tratado na norma 15220. Né? Ela define símbolos, define unidades, define métodos de cálculo da transmitância térmica, dos elementos, né, dos componentes das edificações. Fala sobre zoneamentos bioclimáticos e brasileiros e de outros lugares, né, mas principalmente dos brasileiros, das cidades brasileiras. Trata da medição da resistência e da condutividade térmica, né, nos materiais. Temos aqui alguns gráficos, né, alguns desenhos, né, que demonstram, né, como são tratados esses parâmetros do ponto de vista das edificações, das construções. Elementos construídos, elementos que fazem parte da construção, né, como são feitas as medições, como são determinados as características que esses materiais têm que ter para causarem determinados efeitos nas construções. A questão do calor, né, da temperatura, também é tratada pela NBR 16401, nas suas extensões 1, 2 e 3, né, que trata dos sistemas de condicionamento de ar, que fala dos parâmetros de conforto térmico, utilizando esses sistemas, e fala da qualidade, né, do ar interior, de como esses sistemas têm que cuidar, dar conta dessa qualidade do ar interior. Temos aqui também algumas tabelas, né, que falam exatamente sobre como esses parâmetros, né, são utilizados e orientam, né, os projetos técnicos para as edificações. Do ponto de vista poético, né, mais uma vez eu vou recorrer aqui a algumas citações. No livro Arquitetura da Felicidade, de Alain de Botton, ele tem uma declaração que é bem interessante. Ele fala: o sol ergueu-se acima das empenas dos prédios da frente e agora inunda a casa, entrando pelas janelas ao resto do chão, pintando as paredes de um amarelo amanteigado e aquecendo a fachada de tijolo de um vermelho granuloso. É curioso, né? A gente trabalhar com uma cor sobre uma superfície e dizer que essa cor é um vermelho granuloso. E mais uma referência aqui ao professor Hengertz, que diz: os novos edifícios passam a ser tratados como objetos dentro dos quais deve-se criar artificialmente uma temperatura agradável. E predomina a concepção projetual centrada no edifício, enquanto objeto estético desprovido de contexto histórico. Significa, é importante nessa afirmação do professor Hengertz que esse contexto seja realmente abordado, né? O olhar poético, o olhar mais corporificado vai abordar certamente isso. Finalizando aqui esse aspecto do calor, né? Não só relativo ao calor, mas relativo às outras questões que nós abordamos aqui, a luz e ao som. Vamos lá ao Peter Zumthor, né? Que vai dizer: as memórias desse tipo, luz, calor, né, som, as memórias desse tipo contêm as vivências arquitetônicas mais profundas que eu conheço. Tentando entender, né, como é que é essa construção da ideia em Zumthor, aquilo que ele chama de atmosferas. Então, o Zumthor cria uma série de categorias que, vamos dizer assim, pela nomeação dessas categorias, não são nomes muito balizados, definidos, né? São nomes um pouco mais genéricos, nomes que permitem certas abrangências. O Zumthor, né, ele vai falar de, por exemplo, o corpo na arquitetura. E quando ele fala do corpo, né, da arquitetura, ele está falando da presença desses materiais, da presença dos objetos dentro de uma arquitetura. Né? Ele vai falar também da consonância dos materiais, né, de como esses materiais soam em conjunto, como eles se irradiam e como que eles soam em conjunto. Ele vai falar do som do espaço, ele vai falar da
temperatura do espaço, né? E ele diz, acredito que cada edifício tem uma certa temperatura. Seria essa uma temperatura de 10 graus, 20 graus, 30 graus? Acho que não. Ele vai falar das coisas que nos rodeiam, né? O que são as coisas que nos rodeiam? Aquilo que está em nosso entorno. Esses livros que estão aqui, essa cadeira onde eu estou sentado, toda essa ambiência criada aqui vai tratar dessa ideia de conforto, segundo o Zumthor. Ele vai falar da serenidade, ele vai falar da sedução, né? Ele vai falar da tensão entre os espaços internos e os espaços externos, né? Como se dá essa relação, como se tensionam esses espaços. Ele vai falar da luz sobre as coisas, a luz sobre isso que está aqui, a luz sobre nós, a luz sobre aquilo que nos rodeia. Ele vai falar da arquitetura como espaço envolvente, né? Aquilo que nos abraça, a que nós pertencemos num determinado momento, né? Ele vai falar da harmonia e vai falar do que ele define como a beleza da forma. Zumthor, né, consegue, né, atribuir aos seus projetos, né, isso que ele chama de atmosferas. Essas atmosferas, esse conjunto de afetos, de sentidos, de sensibilidades, né, de relações que a gente cria com esse ambiente. A gente tem aqui um exemplo, né, que é muito perfeito para resumir, para catalisar, digamos assim, toda essa ideia de Zumthor, né, todo esse pensamento de Zumthor. Eu não vou falar das termas de Vals aqui, porque são aquelas termas que já são bem conhecidas, né, mas tem um projeto do Zumthor, que é um projeto de uma pequena capela, a capela de São Benedito, numa pequena vila chamada Sandvik, na Suíça, que acho que não chega a ter 1.500 habitantes. É uma capela que foi desenhada numa pousada, digamos, no alto de uma colina, toda feita em madeira. O material utilizado é madeira e algumas peças em vidro. É uma elipse, o desenho da capela parte de uma elipse, né, uma forma que é muito acolhedora, onde ele desloca um dos centros dessa elipse e pressiona o perímetro dessa elipse, criando ali uma inflexão, e nesse lugar ele cria o acesso à capela. E ela é toda revestida em madeira interna, externamente, e coroada no perímetro superior dessa elipse com uma esquadrinha em vidro, por onde entra, né, uma luz que, digamos, seria uma luz divina. Cria uma aura divina no interior dessa capela. É um projeto assim muito simples, muito pequeno, mas de uma expressividade muito grande. Esse é Peter Zumthor. Bom, então finalizando esse nosso estudo, né, vemos aqui uma série de 4 quadros. Né? O primeiro quadro é um quadro que vai tratar de mapear, né, as ações a partir das normas técnicas brasileiras, aquela que nós vimos lá no meio do nosso trabalho. O quadro 2 e o quadro 3 serão 2 quadros que vão tratar sobre os selos de qualidade, né, mapeando as ações desses selos de qualidade. E o quadro 4 é um quadro que reflete, de certa forma, o discurso relativo ao conforto dado por Peter Zumthor. Nesses quadros, né, estão mapeadas as ações que cada uma dessas áreas estão contemplando. E, de forma visual, a gente pode compreender, com relação aos 3 primeiros quadros, que todas as ações contidas ali não trabalham dentro da subjetividade. Elas trabalham simplesmente lá com os parâmetros, mas não abordam as subjetividades, não abordam as relações de protagonismo do indivíduo no ambiente construído. Ao observarmos o quadro 4, que é o quadro que surge a partir do discurso de Zumthor, a gente pode perceber que todas as ações colocadas ali são ações relativas, são categorias, na verdade, que ele coloca, né, relativas ao uso desse espaço, a como nós, como o indivíduo, né, como os seres humanos, né, se relacionam com o espaço e como os espaços, de alguma forma, atuam sobre os seres humanos. E, mesmo ainda nesse último quadro, né, que é o quadro que reflete o pensamento de Zumthor, as áreas técnicas são também contempladas, o que parece
onde parece haver, né, uma completude, um discurso que tem uma complexidade bem densa, né, que fecha muito bem essa ideia de Zumthor sobre a questão do conforto ambiental. Então, seria interessante, após essa assim, demonstração das abordagens, que eu desse uma fechada, uma sintetizada aqui, né, e eu vou usar dois textos, dos pequenos textos aqui de dois professores que fecham bastante bem essas duas vertentes. Uma do próprio professor Oscar Corbella, onde ele diz que uma pessoa está confortável em relação a um acontecimento ou um fenômeno quando pode observá-lo ou senti-lo sem preocupação ou incômodo. Na verdade, isso é o quê? É uma impassividade, uma neutralidade em relação ao meio, por uma das abordagens. Pela abordagem mais, digamos, poética, digamos assim, eu tenho aqui uma declaração do professor Aloysio Leone Schmidt, em seu livro A Ideia do Conforto, né? E ele pondera, reforçando a ideia de conforto como algo ligado ao entorno físico e também ao contexto psicológico, onde as experiências passadas, a imaginação e os sonhos têm, né, fundamental importância. Isso, na verdade, significa o quê? O protagonismo do sujeito em relação ao meio. Ele tem uma ação em relação ao meio. Bom, então, para nós finalizarmos, né, essa aula, na verdade, a nossa conclusão seriam questões que a gente estaria colocando aqui, né? Uma delas seria assim, seria possível a gente entender, né, inferir que a noção de conforto, ela pode ser estendida além das normatizações, pelo fato de que ela se difere um pouco, né, essas normas se diferem um pouco das questões de relação com o ambiente e estão um pouco desvinculadas da nossa vivência, né, sensorial do espaço, né? Então, é possível, né, que se pense que, para que a gente possa entender o conforto, é necessário que a gente vincule às normatizações, aos selos colocados, esse potencial, esse protagonismo do homem no espaço. Isso é uma questão, uma pergunta, né? Uma segunda, né, a gente poderia pensar em ações, condições particulares que a gente desempenha no espaço arquitetônico e na preservação do planeta, né, visto que a ideia de conforto não passa necessariamente pelo aumento do consumo energético e bens não renováveis. É possível, então, pensar nessas condições mais particulares, né, onde a gente vai entender que para essa compreensão, né, de conforto, não existe obrigatoriamente a necessidade de se atacar o meio ambiente, né? Então, na verdade, né, a gente finaliza colocando aqui essas questões. E, certamente, né, ainda tem muita estrada, né, a ser percorrida para a gente poder tratar mais amplamente, né, mais profundamente da ideia do conforto, né, do conforto ambiental. Obrigado.